Oi pessoal, de volta para a gente dar continuidade aí à nossa conversa sobre a nossa temática dessa semana, gestão da clínica. Então a gente estava conversando sobre as tecnologias de gestão da clínica e apontamos as diretrizes clínicas como se fossem, né, as tecnologias mães aí da gestão da clínica, na medida em que elas são instrumentos de normalização de todo o padrão do cuidado em saúde, né? O propósito das diretrizes clínicas é de influenciar as decisões e orientar os profissionais de saúde e também os usuários quanto à atenção apropriada, né, o cuidado apropriado, pautada em evidência científica, na avaliação da melhor tecnologia empregada, na avaliação econômica, né, e também na garantia da qualidade. A implementação das diretrizes clínicas busca alcançar então a melhora, né, no atendimento dos nossos usuários do sistema de saúde. E com isso elas são imprescindíveis para a gestão da clínica. E as diretrizes elas têm funções gerencial, educacional e comunicacional. Como função gerencial, né, funções gerenciais, a gente poderia apontar controlam a variabilidade clínica nos serviços de saúde, já falamos dessa questão, né, da variabilidade, das incertezas, né, dos riscos envolvidos no processo de produção do cuidado. Também instrumentalizam os profissionais na tomada de decisões, então possibilita harmonizar, né, a tomada de decisões e homogeneizam as condutas clínicas na medida que apontam uma conduta, né, uniforme dentro do contexto. Já discutimos um pouquinho sobre as diretrizes clínicas quando falamos, né, da gestão do cuidado, que as diretrizes clínicas elas são trilhas, são caminhos, né, não são trilhos. Então, muito importante a gente compreender esse processo. Na função educacional, enquanto instrumentos de normalização, né, elas acabam sendo transformadas em produtos de educação, tanto para os profissionais quanto para os usuários, de compreender, né, a implementação das medidas adequadas para determinada situação de saúde. Na função comunicacional, contribuir para mudar o comportamento dos profissionais e dos usuários em relação à doença ou condição, alterando então positivamente os indicadores de saúde. As diretrizes clínicas, assim, elas orientam, né, as equipes de saúde quanto ao planejamento local, fornecendo indicadores para acompanhar o processo de trabalho, né, como parâmetros, como elementos para a construção de um sistema de informação, permitindo monitoramento e avaliação das ações. As diretrizes clínicas, nós temos dois instrumentos que também a gente já abordou anteriormente, né? As linhas guia, que abordamos lá no primeiro módulo, e os protocolos clínicos, que a gente falou também um pouco na gestão do cuidado em saúde. As linhas guias, como a gente avaliou, né, são aqueles percursos assistenciais, ou seja, são recomendações sistematicamente desenvolvidas com o objetivo de prestar atenção apropriada em relação a uma determinada condição de saúde. Então a linha guia tem a ver com a condição de saúde e normaliza todo o processo de atenção em todos os pontos de cuidado das redes de atenção à saúde, considerando a APS como coordenadora do cuidado. E com isso, já que ela cobre todo o processo de atenção, né, cobre intervenção promocional, preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas. Então, as linhas guias têm a ver com relação à condição de saúde. A linha guia para gestante, né? A linha guia para o tratamento HIV/AIDS, né? Linha guia para o tratamento da tuberculose, então para uma determinada condição de saúde. E temos também os protocolos clínicos, que já são recomendações, né, com o objetivo de prestar atenção apropriada em relação a parte de um processo ou parte de uma condição de saúde em um ponto específico da atenção,
né, um ponto determinado da rede de atenção. Então, normaliza o padrão de atendimento a uma determinada patologia ou condição, identificando as ações de prevenção, diagnóstico, cura, cuidado, reabilitação em um determinado ponto de atenção. Então, ela tem que haver com uma parte, o protocolo clínico ele tem a ver com um elemento, né, desse processo do cuidado. E com isso, né, a gente tem maior precisão e menor variabilidade quando a gente implementa os prontuários clínicos. Exemplos que a gente teria aí, por exemplo, a normalização da atenção ao pré-natal, ao parto e ao puerpério em todos os pontos de atenção e cuidado. Isso é uma linha guia. Agora, detalhamento do diagnóstico ou detalhamento do tratamento da toxoplasmose. Então, é uma parte do protocolo clínico, né? Seja para doenças infectoparasitárias, ou seja, por exemplo, a toxoplasmose, lá mesmo dentro da linha guia, né, da atenção ao pré-natal. Então, nós temos um protocolo específico que trata de uma parte. Bom, dando sequência às tecnologias da gestão da saúde, né, o primeiro elemento que a gente aborda no texto é a gestão da condição de saúde. Condição de saúde a gente já discutiu também lá no primeiro período, né? Atenção às condições agudas, atenção às condições crônicas. Então, condição não é uma doença só, pode ser uma necessidade de saúde. Exemplo, gestação. Gestação é uma condição de saúde que demanda cuidados. Gestação não é doença, né? Mas, por exemplo, um trauma é uma condição aguda que demanda, né, uma intervenção com procedimentos que resolvam aquela necessidade de saúde da pessoa. Então é muito importante que a gente avalie as necessidades de saúde a partir do entendimento de condições de saúde, não de patologias. Então a gestão da condição de saúde consiste no desenvolvimento de um conjunto de intervenções educacionais gerenciais relativas a determinada condição ou determinada patologia, que é uma condição de saúde, definidas pelas diretrizes clínicas, com o objetivo de melhorar a qualidade da atenção à saúde e a eficiência dos serviços. Quando a gente avalia a questão da gestão da condição de saúde, a gente faz uma mudança radical no processo de enfrentamento dos problemas pelo sistema de saúde, que aí a gente tem foco nas necessidades de saúde e não nas patologias. Então a gente se desvincula da questão da doença para pensar no indivíduo, né, na necessidade de saúde do indivíduo. A gestão da condição de saúde ela supera um modelo médico então individual, né, que é de se dirigir-se a um doente com ações curativas e reabilitadoras, para uma abordagem pautada numa população adscrita, numa população definida, olhando para um território, identificando nesse território quais são as pessoas em risco de adoecer ou que pessoas já estão adoecidas nesse território. Então a gente tem duas lógicas de atenção às condições, né? As condições agudas e as condições crônicas. Na lógica de atenção às condições agudas, vocês vão observar no slide, que nós temos a atenção primária, né, que é a porta de entrada, onde a pessoa, né, que demanda os serviços de saúde vai sendo atendida para resolver suas necessidades de saúde. Né? A gente conversou, já discutiu que mais de 85% das necessidades de saúde das pessoas a gente consegue resolver na atenção primária. Né? Mas ela pode necessitar de um serviço de especialidade, uma atenção ambulatorial, por exemplo, especializada, ou pode necessitar até mesmo de uma atenção hospitalar. Mas depois, ela continua morando no seu território. Então ela volta para o território e vai voltar aos cuidados da atenção primária. Então a lógica de atenção às condições agudas é exatamente a atenção, né, primária executada junto às unidades, né, de atendimento da estratégia de saúde da família, encaminhamento à atenção especializada ou mesmo a internação hospitalar e depois retorno, né, para acompanhamento no território pela atenção primária à saúde. Quando a gente já avalia o modelo da atenção às condições crônicas, aí a gente tem uma condição, nós temos todo mundo, né, e depois nós temos as pessoas submetidas a risco, as pessoas adoecidas e as pessoas mais graves,
né? Então, a gente, nesse modelo de atenção às condições crônicas, a gente vai olhar. Quando a gente olha para todo mundo, a gente fala de ações promocionais. Então, eu vou fazer promoção da saúde para todo mundo. Prevenção da saúde, eu já vou fazer para aquela... prevenção de doenças, desculpa, eu vou fazer para aquela subpopulação com fatores de risco ligada aos comportamentos e estilo de vida, né? Ou seja, com relação aos determinantes sociais de saúde proximais, né, que a gente também conversou quando avaliou os determinantes de saúde, né, o sedentarismo, a obesidade, né, são estilos de vida, os comportamentos que são favorecedores do adoecimento. Depois eu já tenho a minha população adoecida, ou seja, que tenha uma condição de saúde, né, mais simples, crônica mais simples, que vai ser acompanhada pela equipe, né? Vai ser medicada, vai ser avaliada periodicamente, vai ser solicitados exames. Eu tenho também uma subpopulação que tem condições crônicas mais complexas, que vai me demandar um outro comportamento da minha equipe de saúde. E tenho também a minha subpopulação com condição crônica muito extrema, né? Mas muito complexa, que demanda cuidados mais específicos da equipe de saúde. Então, a gente vai fazer, nesse caso, né, a gestão daquela patologia, daquela condição de saúde, a gestão do caso, né, produzindo um projeto terapêutico singular para aquele indivíduo. Bom, e é nessa gestão de casos, que é de patologias de extrema complexidade, né, que a gente vai desenvolver o processo, né, de que a equipe de saúde vai promover as ações e intervenções necessárias para esse usuário de saúde, e com isso vai planejar, monitorar e avaliar quais são as melhores opções, quais são os serviços necessários de acordo com o que essa pessoa precisa, né, com o objetivo de propiciar uma atenção de qualidade personalizada e humanizada. Evidentemente, eu tenho que avaliar quais são as potencialidades, quais são as vulnerabilidades, o espaço de vida dessa pessoa. Não dá para a gente fazer gestão de casos sem conhecer a pessoa, conhecer o ambiente onde a pessoa vive, conhecer quais são as potencialidades. Tem cuidador, não tem cuidador? Porque na gestão de casos a gente vai advogar as necessidades e expectativas dos usuários em situação especial, né? E com isso vamos buscar prover o serviço certo, aqueles usuários certos que precisam daquela intervenção, né? Aumentar a qualidade do cuidado e diminuir essa fragmentação da atenção. Então, trabalhando em equipe para dar suporte, né, àquelas necessidades de saúde. Isso permite a gente identificar as pessoas com maior risco, acompanhar e controlar o curso da doença, minimizar o custo da doença, né, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista de vida, né, humano, e com isso melhorar a qualidade e a autonomia da vida da pessoa. Outra tecnologia de gestão da clínica que a gente abordou é a questão da auditoria clínica, né, que busca analisar de forma sistemática e crítica a qualidade da atenção à saúde, avaliando o diagnóstico, tratamento, uso de recursos e os resultados para os pacientes. Antigamente a gente tinha a ideia de que auditoria surge exatamente de audição, né, de ouvir, né, e a gente tinha a ideia de uma coisa punitiva, né, conflituosa. No entanto, a gente, ao interpretar como instrumento de gestão da clínica, a gente, na verdade, esse instrumento vai permitir a gente administrar os conflitos, né, com a criação de padrões objetivos e transparentes dentro do contexto da produção do cuidado. E isso vai possibilitar o controle da utilização dos serviços, né, com controle de custos. Lembrando que a auditoria clínica ela é um instrumento de controle da oferta, né? Outra tecnologia da gestão da clínica aborda a questão das listas de espera, que hoje, né, é o principal problema dos sistemas de atenção à saúde. Gera insatisfação, aumenta os custos da atenção e, com isso, exigem intervenções, né, nos sistemas.
E nós podemos ter intervenções do lado da oferta e do lado da demanda. Do lado da oferta, a gente pode incrementar a quantidade, ou seja, ampliar a quantidade dos serviços e da produtividade do sistema. E do lado da demanda, a gente pode melhorar a atenção primária, por exemplo, para ser mais resolutiva, para não demandar tantos encaminhamentos para outros níveis de atenção, né? Ou até mesmo na própria atenção a gente estratificar os riscos para poder permitir, né, que as demandas sejam atendidas de acordo com as necessidades de saúde das pessoas. As listas de espera, elas trazem essa questão da transparência, né? A gente já tem uma experiência boa no SUS, que é nossas filas de transplantes, que são transparentes, né? Elas são equitativas, tem um critério de justiça social, não é por ordem de chegada muitas vezes, né? E ordenamento por necessidades da população. Com isso, a gente promovendo serviços de regulação, a gente vai possibilitar enfrentamento desses problemas trazidos pelas listas de espera. Outro conceito importante que a gente discute na gestão da clínica, que a gente apresenta para vocês, fala a respeito da clínica ampliada, né? Bom, clínica ampliada, a gente surge com essa proposta na medida que a gente compreende que as pessoas não se limitam às expressões das doenças de que elas são portadoras, né? Ou seja, cada caso é um caso. A gente tem que apostar na singularidade do sujeito, ou seja, é preciso saber, além do que o sujeito apresenta, de igual, né? Exemplo, hipertensão arterial. O que é igual, né, para uma pessoa e outra, mas o que também que os sujeitos apresentam diferentes, ou seja, de singular em relação às outras pessoas. Às vezes a pessoa tem comportamentos de risco que precisam ser mudados, a gente tem fatores de risco, às vezes tem situações associadas, né, a depressão, alterações, né, de saúde mental e outras questões. Então, além de compreender o que o sujeito apresenta de igual, é importante que a gente consiga enxergar o que ele apresenta de diferente, né, de singular. Por isso que a gente fala clínica ampliada, né, que busca integrar as várias abordagens para a gente possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente, a gente já viu que é um trabalho coletivo, né, um trabalho também transdisciplinar, multiprofissional. Bom, os eixos fundamentais que a gente apresenta no texto para compreender melhor esse conceito de clínica ampliada, né? Compreensão ampliada do processo saúde-doença, então a clínica ampliada possibilita isso, compreender de forma ampliada o processo saúde-doença, construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas a partir dessa concepção multiprofissional, transdisciplinar, ampliação do objeto de trabalho, né? Transformação dos meios ou os instrumentos, né, as tecnologias de trabalho, e esse suporte para os profissionais de saúde, né, dessa clínica compartilhada, né, nessa concepção mais ampliada de enxergar o processo saúde, doença, cuidado. No texto também a gente aborda algumas habilidades especiais para a gestão da clínica. Aí a gente fala 3 condições muito interessantes que a gente já conversou e abordou em outros momentos também. A gestão do tempo, né? Tempo adequado para as consultas de acordo com as necessidades de saúde. Então, quando a gente trabalha lá na questão do método clínico centrado na pessoa, que a gente já discutiu, né? A gente pode ter consultas menores? Podemos, né? A gente pode conversar e pactuar com o nosso usuário contextos para serem abordados em tempos determinados? Podemos, né? Então, programar a gestão do tempo. O que te incomoda hoje? O que eu posso te ajudar hoje? Olha, nós podemos conversar sobre essa demanda, né, numa próxima consulta. Então, que a gente possa fazer a gestão do nosso tempo para poder dar melhores respostas para o nosso usuário. O outro conceito é demora permitida, né? Que seria a utilização do tempo como instrumento do trabalho, desde que a gente esteja convencido
de que a gente não está diante de uma urgência que tenha que ter uma resposta imediata, né? E que aquela situação possa esperar sem risco para o paciente. Então, exemplo no texto, a gente cita uma glicemia, né? 103. Nós podemos aguardar, podemos acompanhar, né? Tem histórico, podemos mudar algum comportamento de risco, podemos agendar para depois. Então, demora permitida é aquela concepção de que, se eu aguardar, eu não vou colocar em risco a integridade do paciente. E o outro conceito, observação atenta, estar atento às mudanças na evolução dos quadros dos pacientes, né? E acionar também a busca ativa. Busca ativa significa, estava programada alguma coisa, a pessoa não veio, a gente vai buscar dar sequência àquilo, ou visita domiciliar, ou acionar, né, o agente comunitário para que a gente mantenha o contato, que a gente não perca o contato. Então, está sempre atento para o que está acontecendo, quais as mudanças estão acontecendo, né? Isso é importante, o trabalho em equipe ajuda também nesse contexto. No texto, a gente também aponta alguns eixos estruturantes dos princípios da gestão da clínica. E aí a gente aponta o modelo de atenção à saúde, aquilo que a gente já discutiu lá no primeiro período, né, os modelos tecnoassistenciais de saúde. Então, tentando apontar para que esse modelo de saúde busque exatamente focar nas necessidades de saúde das pessoas, nos determinantes sociais de saúde. O modelo de gestão da saúde, né? Essa parte da gestão a gente vai conversar no quarto período, algumas ferramentas de gestão importantes, né? Então, combinar a autonomia, a responsabilidade com o compromisso sanitário, muito importante, e a concepção da educação em saúde, né? Uma concepção de educação em saúde dialógica, que converse com a diversidade das pessoas, né? Com a diversidade dessa variabilidade dos procedimentos e das práticas em medicina, para que a gente possa promover uma transformação real das práticas de saúde. O texto também a gente aborda, quando fala de sistemas, né, de saúde, importante lembrar que nós podemos ter sistemas fragmentados e sistemas integrados. A gente deve buscar exatamente um sistema integrado em saúde, né, com organização em rede, promovendo uma gestão sistêmica, compartilhada, corresponsável, financiamento por resultados e não por quantidade produzida, né? Atenção integral orientada para as necessidades de saúde, centrada no trabalho em equipe, no cuidado multiprofissional, que busque promover padrões de segurança e qualidade para as ações produzidas e com uma informação integrada dentro desse contexto de produção do cuidado. Então, essa questão diferencia do sistema fragmentado, né, como organização hierárquica, gestão verticalizada, financiamento por procedimento, atenção desarticulada, inconstante aí segurança e qualidade e uma informação fragmentada. Então, que a gente tente buscar promover, né, mudanças, aperfeiçoamentos para o nosso sistema se torne cada vez mais integrado. Uma coisa importante apresentada no texto são os 7 princípios, né, da gestão da clínica. Primeiro, orientação às necessidades de saúde e à integralidade do cuidado. Então, o princípio básico do SUS é a integralidade, né, e para as necessidades de saúde dos indivíduos. Qualidade e segurança no cuidado, né, o máximo benefício buscado com a melhoria contínua, né, das ações e serviços na perspectiva de uma maior qualidade e segurança. O terceiro princípio é a articulação e valorização dos diferentes saberes e práticas em saúde para o enfrentamento dos problemas de saúde, que a gente falou, né? Trabalho em equipe, né, dada a natureza complexa dos problemas que a gente vai enfrentar, né? Então essa relação dialógica entre os profissionais e também estabelecimento de vínculo, né, com os nossos usuários,
valorizando também o saber do usuário. Bom, vamos ver aqui. O quarto princípio: compartilhamento de poder e corresponsabilidade entre os gestores, profissionais da saúde e cidadãos na busca de atenção à saúde. Então, a corresponsabilização dos sujeitos, autonomia, né, e autonomização dos sujeitos, já conversamos lá na gestão do cuidado, né, aquela dimensão individual do cuidado, o compartilhamento de poder também e corresponsabilidade entre os profissionais e os gestores, de forma que o processo decisório na rede de atenção tenha a participação de todos os indivíduos. O quinto princípio é educação de pessoas e da organização. A busca de práticas educativas que considerem realmente os contextos, né, socioculturais, individual, do serviço, da instituição, da rede de cuidados, né, de forma que os problemas e os desafios sejam disparadores do processo de aprendizagem no contexto da organização do sistema de saúde. O sexto princípio é orientação aos resultados que agreguem valor à saúde e à vida. Então, não foco nos procedimentos, na quantidade de procedimentos, mas sim que resultados essas ações e procedimentos estão produzindo. Então, o uso de indicadores, né, voltados para promoção de condições de vida mais adequadas, né, de vida mais saudável para os indivíduos. E o sétimo princípio, transparência e responsabilização com os interesses coletivos. Então, transparência da informação, né, a responsabilização com os interesses, né, na medida dos compromissos com a promoção do controle social, com os princípios do SUS, né? E no finalzinho do nosso texto a gente discute melhor a questão da qualidade no cuidado, né? E aí a gente apresenta as 6 dimensões da qualidade. Dona Bedian já discutiu bastante isso. Em outros momentos a gente falou também um pouquinho da qualidade, na própria gestão do cuidado. Então, segurança, né, que é a primeira importante característica da qualidade. Então, tudo deve ser feito para evitar que os pacientes sofram danos desnecessários causados pela assistência. Tem muito a ver com a nossa questão da prevenção quaternária, né? Efetividade, ou seja, deve-se realizar as ações e serviços com base nas melhores evidências científicas, com foco em fazer exatamente a coisa certa para quem precisa. Em outras palavras, a gente não vai cometer excessos, muito menos deixar de realizar quaisquer medidas, observando o princípio de fazer então a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. Centrado no paciente, então sendo capaz de considerar o indivíduo como ativo no processo de produção do cuidado, protagonista também do seu processo de cuidado. Então, deve ser levada em conta as dúvidas, né, as vontades, os valores, as preferências dos indivíduos. Oportuna, qualquer perda ou atraso de tempo deve ser evitada a todo custo, né, de forma, então, que a gente preste oportunamente, ou seja, quando a pessoa exatamente precisa, de acordo com a sua necessidade de saúde, né, que a gente implemente as medidas de cuidado. Eficiente, né? Então, de certa forma, racionalizar a produção do cuidado, né, sem desperdícios, sem excessos. Não devem ser gastos quaisquer recursos sem a real necessidade. E igualitária, né? Igualdade, né? Ou seja, para todos os indivíduos, não importando, né, gênero, raça, idade, religião. Então, aquela concepção de universalidade do contexto quando se trabalha na concepção do Sistema Único de Saúde. A segurança dos pacientes também a gente aborda no finalzinho aqui. Então, qualidade e segurança, muito importante, né? Então, todas as práticas para diminuição ou eliminação
de riscos na assistência à saúde que podem causar danos ao paciente. Então, nós temos até uma frase que a gente ajuda para definir melhor, né, a segurança do paciente, do Diogo Penha. Entende-se por segurança do paciente a redução aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado da saúde. Então, muito importante isso também. E aí nós apresentamos as 6 metas, os 6 protocolos, né, inicialmente apresentados pela OMS, depois incorporados, né, por portaria do OMS, para a segurança dos pacientes. Identificar corretamente o paciente. Todo o processo de identificação, uma pulseira de identificação. Né? Temos visto uma situação desagradável na pandemia, agora do coronavírus, né? Enterrando pessoas como se fossem outras pessoas, né? E isso trouxe já transtornos. A gente tem algumas notícias aí muito desagradáveis. Isso está diretamente envolvido com um protocolo básico de segurança, né? Que a gente possa identificar o paciente, né? Para que tudo feito, inclusive a questão da sua morte digna, né? Que a gente possa garantir essas questões. E até na realização dos procedimentos. Pode ser que o procedimento X seja feito com o paciente Y porque ele não estava adequadamente identificado, ou a aplicação de medidas terapêuticas ou de medicamentos, né? Importante. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Então, todos os profissionais de saúde, a gente deve ter uma comunicação clara e efetiva, né? Em todas as etapas para a implementação das ações. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, fundamental também, né? E assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto, fundamental isso, né? Essa concepção, conforme a gente já falou na questão inicial, associado aí até com a questão da identificação do paciente. Então, podemos usar checklist, né, e outras medidas. Higienizar as mãos para evitar infecções, né? Virou uma questão sanitária básica, de um protocolo social quase, né, nessa pandemia do coronavírus. Redução do risco de quedas e lesão por pressão. Então, idosos em especial, acamados, né? Às vezes até em ambientes hospitalares ou mesmo em ambientes domésticos, né? Domiciliares. Esse protocolo também é importante para a segurança do paciente. Bom, a temática de gestão da clínica é muito ampla. A gente pensou algumas questões importantes para a gente conversar um pouco e aperfeiçoar a compreensão do nosso sistema de saúde. Então, a gente espera ter contribuído aí para vocês compreenderem melhor essa questão, né, dinâmica aí do sistema de saúde e da importância desses instrumentos de gestão da clínica para que a gente possa promover uma atenção, né, um cuidado diferenciado para as pessoas, né, que necessitam do SUS. Ok? Obrigado.